Olá pessoal, eu sou Sueli do Viver Meditando. Eu trouxe um assunto interessante hoje, que é uma experiência que foi feita pelo Masaru Emoto e por xamãs também da antiguidade. Mas antes de eu entrar no assunto, que vai ser benéfico para meditadores e mesmo para quem não medita, acho que é muito importante esse conteúdo. E antes de continuar, gratidão pelos e-mails que eu recebi, e quem quiser me mandar dúvidas através dos comentários ou por e-mail, eu estou respondendo. Gratidão pelo carinho. Então, o Masaru Emoto foi um pesquisador japonês que fez uma experiência muito importante para a humanidade. Ou seja, ele começou a congelar água e ver que essas águas, como os flocos de neve, formam cristais. Eles são cristais únicos, cada um tem a sua identidade. Então ele pegava a água pura da cachoeira e congelava e observava os cristais. Aí ele começou a pegar a água de rios poluídos e fotografar, e ele percebeu que essa água poluída, além dela estar escura, ela apresentava deformações, ou seja, essa água não conseguia formar cristais como ele observava na água pura. A água, ela mexe, ou seja, nossos sentimentos e pensamentos formatam, assim, por assim dizer, nossas moléculas. Nosso corpo é formado em média 75% de água. E o básico para o organismo viver é água. A gente pode ficar até sem alimentos por alguns dias, mas sem água ninguém pode ficar. Então a gente depende muito internamente e externamente da água, né? Então o que ele observou? Ele avançou nas pesquisas e ele observou que todos os sons, as palavras, sentimentos e principalmente pensamentos alteram a estrutura das nossas moléculas. Então, esse experimento foi realizado há muito tempo atrás. Eu não me lembro agora o nome da pessoa, mas eles realizaram, isso é da época da minha juventude. Eles pegaram esses tambores com abertura embaixo e colocaram areia bem fina por cima do tambor, e as pessoas iam embaixo de um tambor e diziam palavras amorosas, carinhosas, positivas, e a areia ia se movimentando e formando padrões da natureza. Se você colocasse uma pessoa embaixo desse tambor, fazendo xingamentos, com palavras de ódio, a areia formava desenhos irreconhecíveis, como caretas, garranchos feios. Então, naquela época, eles já tinham provado o efeito que o som produz e forma padrões, né? Masaru Emoto fez a mesma coisa, porém com a água. E como ele provou que a água reage aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, então tudo aquilo que a gente pensa e emite sons, ou seja, pronuncia palavras positivas, palavras amorosas de gratidão, isso vai ter um efeito sobre a água. E quando você diz palavrões, xingamentos, as moléculas de água ficam todas disformes. Ele pegou garrafas com água e algumas pessoas ficavam naquela garrafa falando palavras amorosas e gentis, e na outra somente xingamentos. Então ele pôde observar a diferença
das moléculas de água de uma garrafa e da outra. Então isso fica muito claro para a gente como é importante aquilo que a gente fala, que a gente emite, que sejam sempre palavras positivas, amorosas. E as pessoas que xingam, que reclamam muito, né, que falam palavrões, tendem a atrapalhar todas as moléculas do corpo. Nossa mente não, nossa consciência, pense na sua consciência como sendo Deus para o seu corpo. Então, nós temos que aprender a ser um Deus ou uma deusa bem generosa, bem gentil, que tratam todas as células e órgãos do corpo com agradecimento, com gratidão, com palavras de carinho. Então, para que a nossa saúde física, emocional, mental e até a espiritual fique bem, você deve adquirir esse hábito de ser sempre positiva em relação a você mesma. Quando você comete erros, duvida de você, não confia, retrocede em algum movimento, você vai parar e voltar a falar palavras positivas. Se você está gripado, você pode conversar com as suas com sua gripe, com as moléculas que combatem a gripe e dar a elas a força necessária para equilibrar novamente o organismo. Uma dor de garganta, uma dor de estômago, você pode parar, respirar e emitir pensamentos amorosos, de saúde e de equilíbrio para que todas as células que compõem esse órgão em desarmonia possam voltar a funcionar plenamente. Na verdade, doenças nem existem, né? O que existem são sintomas. A verdadeira doença, se a gente assim quiser chamar, é o estado de sofrimento da alma. Então, o Mikao Usui, ele fez também outras experiências com cultivo de arroz. Um arroz, nas palavras positivas, permaneceu muito tempo sem estragar, enquanto que o outro, que recebiam palavras negativas, apodreceu rapidamente. Então, esse experimento dele foi assim, eu considero de uma importância tremenda, porque a gente precisa estar atento ao que pensa, ao que fala, não só ao nosso respeito, como ao respeito de outras pessoas, porque a gente vive dentro de uma bolha. Cada um tem um campo de energia, um campo magnético, que é como se fosse uma bolha colorida. Então, ao emitir pensamentos negativos para outras pessoas, a tendência é que isso volte a você. Então, tudo na vida é circular, é a molécula da água, é o nosso campo de energia, são os planetas, e todos eles obedecem a um padrão divino, correto, único. E realmente quem que estraga esse padrão é o ser humano com seus pensamentos negativos, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito especial com relação a isso. Esse estudo do Masaru Emoto, ele foi publicado em livros com fotos muito bonitas, né? E tem palestras dele, ele inclusive esteve no Brasil dando palestras. Então é um documento muito importante para quem quer a pesquisar sobre o assunto. Então, se o nosso corpo é composto basicamente de 75% de água, como é que você quer manter o nível da água no seu corpo? Pense um pouco. Com harmonia, amorosidade ou
células estressadas pelos pensamentos. Eu sei que nós vivemos num mundo difícil, num mundo de caos, mas se você no seu trabalho está passando por um estresse, ou no engarrafamento no trânsito, ou algum outro problema, procure lembrar-se: sua consciência é Deus para todas as suas células. Quanto mais harmônicos vocês estiverem, mais saudáveis, vocês poderão beneficiar muitas pessoas que estiverem ao seu redor. Eu trouxe uma tabela aqui que diz que o nosso cérebro tem 75% de água, nosso coração 76%, nossos pulmões 86%, o fígado 86% de água, os rins 83% e o sangue 81%. Então, faça com que toda essa água do seu corpo fique cristalina, fique leve, fique feliz. E isso vai te proporcionar uma saúde melhor, não só fisicamente, como mentalmente e emocionalmente. E tudo isso reflete na alma. E a alma vai estar mais leve e com o caminho mais livre para poder mandar os impulsos que a nossa consciência, que nossa mente e a nossa estrutura física aqui precisam receber para realizar tudo aquilo que a gente deseja realizar. Então, é muito interessante essa porcentagem no corpo, principalmente entre os pulmões, que estão ligados ao chakra cardíaco, que são sentimento. Pulmão é 86% água. Não na forma de água líquida, né? Mas num outro estado também. Então, mantenha seus sentimentos, seus relacionamentos harmônicos. Se algo te incomoda, use o diálogo, use a conversa para você harmonizar essa água. O fígado com 82% de água, que está ligado ao cardíaco e ao emocional, ao plexo solar. Então, se você mantém constantemente essas células alimentadas com amorosidade e gratidão, fica muito mais fácil lidar com as circunstâncias externas, com aquelas dificuldades e os problemas que chegam até nós. Uma coisa muito interessante foi um experimento que circulou pela internet há mais ou menos um ano atrás. Esse experimento era feito para que a gente criasse uma paz no planeta. Você devia pegar um copo d'água e antes de beber você devia pensar e afirmar: eu estou em paz e o mundo também. Então é muito importante, porque a água que entra no nosso corpo, ela sai, nosso papel é fazer com que ela saia tão limpa quanto ela entrou, ou melhor, entra uma água que às vezes vem do encanamento e ela não é tão boa para se beber. Mas se você jogar luz e pensar positivamente nessa água, ela vai sair de você, de algum jeito ela volta para o subsolo, de algum jeito ela volta para as nuvens, cai nas nascentes, nos rios, e assim a gente vai ajudando de uma maneira muito mínima, mas a gente vai ajudar a curar as águas do planeta. Curando as suas águas internas, você vai conseguir ajudar a curar as águas de todo o planeta. Então, é uma sugestão e uma dica que eu dou a você. Quando você for beber água, pegue um copo d'água e pense assim: eu bebo luz, eu bebo paz, eu bebo tranquilidade. E você pode imaginar ainda uma energia dourada nessa água, sempre antes de beber. Pela manhã você pode dizer: eu bebo luz, no meio da tarde eu bebo paz, no final da tarde eu bebo amor,
vá dormir com um bom copo de luz dourada e você vai ver como a sua vida começa a melhorar aos poucos. Você passa de ter reações ser tão reativa, e você vai sentir que você vai, antes de reagir, parar, pensar, refletir, antes de retornar uma conversa, né? Um relacionamento ou algo assim. Então, é muito importante, são pequenas dicas que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, principalmente aos meditadores que estão precisando sempre de um suporte de luz dourada, de paz, para poder continuar na sua tarefa, na sua disciplina e na sua constância. E você, meditador, não desista. Quando você cansar, bebe água com luz, pensa que a luz está entrando em você e continua, persista, seja perseverante nessa sua caminhada, que você só tem a ganhar com isso a cada dia. E eu espero ter ajudado com toda essa informação do Masaru Emoto, esse cientista japonês, e eu continuo aguardando as suas dúvidas, as suas crenças a respeito de meditação, a respeito da respiração, como fazer para equilibrar os pensamentos, como usar a respiração para você conseguir resultados melhores, como agir perante todas essas informações. Eu agradeço desde já a todo o carinho que vocês têm dedicado e espero vê-los novamente. Se vocês quiserem deixar algum comentário, isso vai me ajudar a dar um retorno melhor para vocês. Fiquem em paz, fiquem na harmonia e gratidão. Pode deixar um like se vocês gostarem e até o próximo vídeo, até a próxima instrução. Namastê.